Boa tarde a todos. Estamos aqui para a nossa 188ª reunião virtual de estudos da Filosofia Rosa Cruz da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil. Hoje é domingo, dia 14 de julho de 2024, e estudaremos o assunto A Revolução Lunar do capítulo 10, o período terrestre, da obra básica O Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Estudando as terminologias Rosa Cruzes, eu separado e personalidade. Vamos dar início com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Vamos prosseguir com a leitura do texto. A Revolução Lunar do período terrestre. Nela se recapitulou o período lunar e muitas de suas condições prevaleceram idênticas às do globo naquele período, porém em grau superior. Houve uma atmosfera da mesma neblina ígnea, o mesmo centro ardente, a mesma divisão do globo em duas partes, para que os seres mais altamente evolucionados tivessem oportunidade de progredir em ritmo e enriquecimento tais, que seres como nossa humanidade não teriam podido igualar. Nessa revolução, os arcanjos, a humanidade do período solar e os senhores da forma se encarregaram da reconstrução do corpo de desejos. Mas não estavam sozinhos nessa tarefa. Quando se deu a separação do globo em duas partes, houve uma divisão similar nos corpos de desejos de alguns dos seres que estão evoluindo. Já indicamos que, ao se dar essa divisão, a forma estava pronta para se converter em veículo de um espírito interno. Com o objetivo de levar mais adiante esse propósito, os senhores da mente, a humanidade do período de Saturno, cuidaram da parte mais elevada do corpo de desejos e nela implantaram o eu separado, sem o qual o ser humano do presente nunca poderia existir, com suas gloriosas possibilidades. Assim, na última parte da Revolução Lunar, o primeiro germe da personalidade separada foi implantada na parte superior do corpo de desejos pelos senhores da mente. Os arcanjos foram ativos na parte inferior do corpo de desejos, lhe dando desejos puramente animais. Também trabalharam sobre o corpo de desejos dos que não estavam divididos. Alguns desses arcanjos se converteram em espíritos grupo dos animais e agem sobre eles de fora, nunca penetrando totalmente nas formas animais, como o espírito separado faz de dentro do corpo humano. Durante o período terrestre, foi construído um corpo de desejo, a fim de torná-lo apto para ser penetrado pela mente e refinado. Esse trabalho se efetuou em todos os corpos de desejos que admitiram a divisão já mencionada. Como se explicou anteriormente, o corpo de desejos é um ovoide desorganizado, tendo no centro o corpo denso, qual uma mancha obscura, como a clara de ovo, envolvendo a gente. Há certo número de centros sensoriais no ovoide que foram aparecendo desde o princípio no período terrestre. Na média dos seres humanos, tais centros se assemelham a redemoinhos em uma corrente e não estão despertados. É, portanto, um corpo de desejos que não tem utilidade para ele como veículo de consciência independente ou separado, mas
Quando esses órgãos sensoriais são despertados, parecem vórtices em rapidíssima rotação. Então, hoje, as terminologias que iremos abordar são o eu separado e a personalidade. Mas, primeiro, vamos só recapitular o que é a revolução lunar do período terrestre. Então, a revolução lunar do período terrestre é uma recapitulação do período lunar. E muitas das suas condições prevaleceram idênticas às do globo D daquele período, porém em grau superior. Então, toda a terceira revolução de cada período é desenvolvido alguma coisa no corpo de desejos. Certo? Então, lembrando aqui, toda a primeira revolução de todo o período acontece alguma coisa em qual corpo? Corpo denso. Corpo denso. Toda a segunda revolução de qualquer período acontece alguma coisa em qual corpo? Vital. Então, toda a terceira revolução, ou essa revolução lunar, vai acontecer alguma coisa no corpo de desejos. Então, na terceira revolução do período terrestre, o corpo de desejos foi reconstruído a fim de torná-lo apto a ser interpenetrado pela mente germinal. Mas nós ainda não tínhamos a mente. Nessa revolução, os arcanjos, que são a humanidade do período solar, e os senhores da forma se encarregaram da reconstrução do corpo de desejos com a ajuda dos senhores da mente, que é a humanidade do período de Saturno. Na revolução lunar, nós podíamos ver os mundos internos, pois tínhamos todos uma visão espiritual. Quadros se apresentavam a nós totalmente independentes da nossa vontade. A Regiane falou muito sobre isso, né, na reunião passada. Como se explicou anteriormente, o corpo de desejos é um ovoide desorganizado, tendo no centro o corpo denso, qual uma mancha obscura, como a clara de um ovo envolvendo a gema. Há um certo número de centros sensoriais nesse ovoide que foram aparecendo desde o princípio do período terrestre. Os centros sensíveis do corpo de desejos giravam no sentido inverso ao movimento dos ponteiros do relógio, seguindo negativamente o movimento da Terra, que gira sobre o seu eixo naquela direção, como os centros sensitivos dos clarividentes involuntários, por exemplo, os médios, fazem hoje. Eu acho que todos se lembram, e quem não se lembra é só olhar lá no YouTube, a reunião passada vai explicar mais detalhadamente essas coisas. Na maior parte das pessoas, esses centros sensitivos estão inativos. Mas o verdadeiro desenvolvimento os fará girar no sentido dos ponteiros do relógio. Né? É para isso que nós estamos aqui, fazendo os exercícios esotéricos, para conseguir fazer com que eles comecem a girar no sentido do ponteiro do relógio. Essa é uma característica principal no desenvolvimento da clarividência positiva. Existem dois tipos de clarividência, a Regiane explicou bastante, mas vamos repetir. A clarividência positiva, que é a voluntária, é quando o indivíduo é capaz, à sua vontade, de ver e investigar os mundos internos, onde é o senhor de si mesmo e sabe o que está fazendo. Esse tipo de clarividência é desenvolvido através de uma vida pura e de serviço. E a pessoa precisa ser cuidadosamente treinada para saber usá-la, para que ela seja verdadeiramente eficaz e útil. E a clarividência involuntária, que é a negativa, é quando as visões dos mundos internos são apresentados a uma pessoa independente da sua vontade. Então, ela vê o que lhe é dado ver e não pode, de maneira alguma, controlar essa visão. Então, essa clarividência é perigosa, deixando a pessoa aberta para ser dominada por entidades desencarnadas
que, se puderem fazer, fazem com que a vida da pessoa nesse mundo e no próximo não lhe pertença inteiramente. Isso também foi bastante discutido na reunião passada. O desenvolvimento da clarividência negativa, ou a mediunidade, é muito mais fácil, pois é meramente uma revivificação da função igual à do espelho, que todos nós possuímos no passado distante. Então, pela qual o mundo externo era refletido involuntariamente em nós. Essa função foi mais tarde retida pela procriação. Com os clarividentes involuntários atuais, esse poder é intermitente. Isso é, algumas vezes podem ver, outras vezes, sem nenhuma razão aparente, falham totalmente. Então, muitas vezes, alguns médiums fazem de conta que viram alguma coisa para não sujar o nome, né? Ou algo do tipo. Ou usa a astúcia para, né, fazer com que fala que vê e não vê, né? Tem um filme muito bom que fala sobre isso, que chama Fé Demais, Não Cheira Bem. Não cheira bem. Isso. O cara usa todas essas técnicas para mostrar, né, que quando a pessoa... E é interessante porque isso que você falou, lá acontece justamente isso. Ele começa a ver, aí daqui a pouco ele não consegue mais ver. Aí ele usa algumas artimanhas para dizer que continua vendo. Igual você falou, ele usa lá umas artimanhas que eu não vou contar, né? Esse filme está de graça, pode baixar ele de graça aí, é muito bom esse filme. Além de ser uma comédia interessante, porque você dá risada, ali você vê muita coisa que você já viu por aí, entendeu? Muito bom, chama Fé Demais, Não Cheira Bem. Não é fede, é fé, espaço demais. Mas se juntando as palavras. Steve McQueen, inclusive. Tá? Uhum. Muito bom. Então, agora nós vamos começar a entrar no assunto do eu separado. Nessa revolução, os arcanjos, que eram a humanidade do período solar e os senhores da forma, eles se encarregaram de reconstruir o nosso corpo de desejos, mas não estavam sozinhos nessa tarefa. Quando se deu a separação do globo em duas partes, houve uma divisão similar nos corpos de desejos de alguns dos seres que estão evoluindo. Já indicamos que, ao se dar essa divisão, a forma estava pronta para se converter em um veículo de um espírito interno. Com o objetivo de levar mais adiante esse propósito, os senhores da mente, a humanidade do período de Saturno, cuidaram da parte mais elevada do corpo de desejos. E nela implantaram o eu separado, sem o qual nós, como somos agora, nunca poderíamos existir com nossas gloriosas possibilidades. Assim, na última parte da Revolução Lunar, o primeiro germe da personalidade separada foi implantado na parte superior do nosso corpo de desejos pelos senhores da mente. Então, os arcanjos foram ativos na parte inferior do corpo de desejos, nos dando desejos puramente animais. Também trabalharam sobre o corpo de desejos dos que não estavam divididos. Alguns desses arcanjos se converteram em espíritos grupos de animais e agem sobre eles, de fora, nunca penetrando totalmente nas formas animais, como o espírito separado o faz de dentro do corpo humano. Notem o seguinte, isso é muito importante que ela falou. Personalidade, ela não é ruim. Nós é que a tornamos ruim. Porque, veja, os senhores da mente nos deram o primeiro princípio de personalidade na parte superior do nosso corpo de desejo, ou seja, o corpo de desejos que nós temos e que nós usamos quando a gente vai buscar material das regiões superiores, vida anímica, luz anímica, poder anímico, ou seja, quando a gente vai buscar desejos de amor crístico, de filantropia, de altruísmo, de fazer o bem sem olhar a quem, todo esse tipo de sentimento, emoção e desejo, ele é composto de materiais das regiões superiores. Foi ali que os senhores da mente implantaram a personalidade, né? Só que para a gente aprender, os arcanjos implantaram nas partes inferior, né, o modo como o qual a gente, se quiser, busca desejos inferiores. Então, como é que eu
Como é que eu quero sentir raiva? Como é que eu vou sentir raiva? Eu tenho que buscar nas regiões inferiores, né? Depende da raiva. A pior raiva é na primeira, a raiva mais ou menos na segunda, e a raiva levezinha na terceira, certo? Então, tem gradação de desejos, emoções, né? A primeira raiva, na primeira eu dou uma porrada numa pessoa, e na terceira apenas xingo com palavrões bonitinhos. E a segunda eu escracho no palavrão, mas não bato, só na primeira que eu bato. São gradações de desejos, emoções, sentimentos inferiores que nós temos, todos nós temos. Então deu essa possibilidade para a gente. O que nós fizemos? Nós pegamos a nossa personalidade e jogamos para baixo. Então a personalidade ela passou a ser ruim porque a gente alimenta a nossa personalidade de coisas erradas, principalmente egoísmo. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que tem uma personalidade egoísta, não é assim que a gente fala? A personalidade dela é egoísta. Aí você fala assim, mas como é que eu posso ter uma personalidade egoísta se a personalidade foi implantada nas 3 regiões superiores? Ela foi implantada, só que a gente tem o livre-arbítrio de municiá-la, de alimentá-la do jeito que a gente quiser. E, infelizmente, a gente sempre alimenta para baixo, né? Então, numa escola Rosa Cruz, por exemplo, nós estamos aprendendo a sublimar isto, né? Então, a partir do momento que eu me policio para não ter esse desejo, emoção e sentimento, ou recapitulo na retrospecção para limpar o meu ato consciente, eu estou levando a minha personalidade para cima, entendeu? Aos poucos estou levando. Então, por isso que o Max Sandel fala que o objetivo da gente é, quando a gente morrer, a gente sair dessa vida melhor do que nós entramos. Porque a gente pode entrar com a personalidade toda voltada para a diversidade e vai aliviando até ela chegar, de repente, nas 3 regiões superiores. Que é o quê? Quem é que tem hoje uma personalidade formada só da parte superior do mundo do desejo? Olhando a figura aí atrás de vocês. Um adepto? Um adepto. Nem o irmão leigo ainda não tem. É um adepto. Um adepto ele tem a personalidade tal qual o Senhor da mente deu. Olha que barato. Entendeu? O irmão leigo está lá, está quase na bica. Porque a região inferior gera consequências, né? Consequências de destino maduro. Destino maduro está nas 3 regiões inferiores. Então, o adepto, teoricamente, já se livrou desse. Já se livrou. O irmão leigo está na bica, o discípulo, quem sabe, o provacionista é um desejo, o estudante regular não sabe o que é, e o preliminar, então, o que é personalidade e individualidade? Não sabe o que é o desejo. Quando a gente faz o exercício de retrospecção, nós estamos mexendo nessa parte inferior. Sim, tentando sublimá-la para superior, sempre. Sim. É. E o interessante aqui, de novo, né, falando que até os arcanjos, eles se converteram em espírito grupo dos animais e eles atuam de fora. Então significa o quê? Que quando um médium incorpora, etc e tal, os entes superiores nunca vão tomar a posse de algum corpo, nem dos animais, entendeu? Então, quer dizer, todas as pessoas, os espíritos superiores, elevados, não vão trazer mensagem através de um médium. De jeito nenhum. De maneira alguma. Nunca. Não dá liga, né? Não dá liga, entendeu? Porque se nem os arcanjos, né, que poderiam fazer isso. Poderiam fazer isso. Através não faz. Né? Agora a pergunta, quando já caiu por esse assunto, a pergunta: os animais têm personalidade? Não, né? Não. O que é a personalidade? É espírito. O que é a personalidade? É um tríplice. É um ego manifestado, né? Sim. É um tríplice. É o ego sem estar manifestado. É um tríplice. É a sua E pessoa. a individualidade, então não é... Não. Personalidade é uma coisa, personalidade é outra. A pergunta é, o que é personalidade? Diagrama 667, na página 2488. De qual livro? Do conceito. Conceito 3, né? Peraí, eu vou já. É diagrama, eu não lembro qual é o diagrama, então é diagrama. É diagrama que tem os corpos e os mundos lá. Vai lá, todo mundo achando o diagrama. Todo mundo achando que Se ninguém achar o diagrama, ele falou que não vai falar mais. Acha aí o diagrama aí, gente. O conceito é bom para folhear. Sim. Qual a página? 647. Aí é fácil. não, Sei lá onde é. Não sei não, cara. Eu sei que é um diagrama que tem os mundos e os corpos e do lado tem
uma chave assim, outra chave assim. Vamos ver daqui a pouco. Não, mas agora todo mundo tem que procurar primeiro. O negócio tá ficando muito fácil aqui, gente. Vamos botar um pouquinho de dificuldade aí. Não é isso aí, não. Não é o 4. Não. É isso aí que tá na página. Mas relação é tripsicorpo, né? Aí, ó, o Thiago já respondeu aqui. Você vê diagrama. Ele viu na memória da natureza. Tríplice corpo? É, o tríplice corpo é a personalidade. Acertou? O Thiago acertou? O Thiago acertou? A personalidade é o... Acertou? Qual o diagrama que é? O desejo vital. Olha, a página 46, tá? Então, mais fácil. Mas qual o nome do diagrama? Qual o nome do diagrama? Diagrama 2. É o 2, Diego? 2. Três corpos densos e tal. Então o Thiago acertou aqui, é o tríplice corpo. É isso aí. Certo? O corpo. Então a personalidade é o tríplice corpo. Aí, os animais têm personalidade? Sim. Sim. Sim, Se personalidade. Eles não têm a mente. Só não mas a mente não é A personalidade. mente não faz parte da É personalidade. uma coisa de lógica, né? Se os animais têm 3 corpos e a personalidade são os 3 corpos, então os animais têm personalidade. Qual a diferença da personalidade dos animais para com os seres humanos? Eles respondem ao espírito do grupo, né? Não, qual a diferença da personalidade? Ah, a diferença. Ué, se o... É a mente, né? Não, a personalidade não tem mente. A personalidade é só o parte tríplice corpo. superior Do corpo de desejo? Exatamente. O Thiago acertou de novo. Os animais, lá, que está escrito ali, ó, os arcanjos, eles imprimiram os desejos para os animais e eles exercem a função de espírito grupo. Então, os animais só têm desejos inferiores. Sim. Você não vai tentar catequizar o seu gatinho para ele ter um amor crístico, porque ele não sabe o que é o amor crístico. E não é para ele ser altruísta. Então, mas meu gatinho é tão carinhoso. Ele é tão carinhoso porque ele quer o quê? Carinho, quer comida, quer sair, mas ele não é carinhoso porque ele te ama, porque, nossa, é um amor, não é isso. Porque ele não consegue. Interesse, totalmente interessado. Ele é total, né? Então, vão parar com essas frescuras de achar, né, que o meu gato é santo, o meu cachorro é santo, porque ele não é santo. Ele não é e não se tornará, certo? E se ele se tornar santo, ele sai da roda de nascimentos e mortes e vai ajudar o arcanjo, tá? Então, por isso que a diferença entre a personalidade do ser humano e dos animais, como o Thiago bem pontuou, é que o corpo de desejo do ser humano é composto de materiais das regiões superiores e inferiores. E no caso do animal, é só inferiores. E no caso de uma planta? A planta não tem. A planta não tem corpo de desejo. A planta não tem corpo de desejo, portanto, a planta não tem personalidade. E, obviamente, nos minerais. A planta não se sente atraída por você, né? Exatamente. Algumas pessoas acham, tá? Eu fiquei com uma dúvida aqui. Oi? Eu fiquei com uma dúvida aqui. Esses sentimentos que estão na região superior do mundo do desejo, sentimentos ligados ao altruísmo, amor, né? Sentimentos mais elevados, não são quando a gente fala de sentimentos, não são emoções que passaram pelo crivo da mente, que se transformaram em sentimentos pela conscientização e pela algum tipo de racionalização? Então, não deve ser, porque o corpo de desejos não deveria ter nada com a mente. Tá? Só que aconteceu o seguinte, quando a gente ganhou a mente, o corpo de desejo nosso era tão forte, mas tão forte na sua característica negativa, que nós contaminamos a mente com desejos, emoções e sentimentos. Tanto é que hoje, dificilmente, a não ser que a pessoa é iniciada, mas se você não for iniciado, você não consegue pensar sem desejar. Dificilmente, você não consegue pensar. Todo pensamento forma que você faz, ela é contaminada pelo desejo. E, obviamente, o desejo inferior. Você não tem um pensamento forma de altruísmo. Não existe isso para você. Você não consegue ter. Porque se você tiver um pensamento forma de altruísmo, ou você coloca uma corzinha, você coloca uma formazinha, você sempre está tentando puxar ele para um desejo, entendeu? Então, por isso que na Fraternidade Rosa Cruz, o estudante ele faz exercício para a mente abstrata. Porque a mente concreta, né, aquela formada por materiais das regiões do pensamento concreto, que são as 3 regiões inferiores do pensamento, ela já está contaminada pelo desejo, emoção e sentimento. Né? Por isso que o Diego bem que falou. Então, mas eu não tenho, quando eu tenho um pensamento, não está por causa da emoção, está contaminado pela emoção, por causa disso.
Agora, a mente abstrata, que é a mente formada pela material das desejos superiores do mundo do pensamento, não está contaminada, só que a gente tem que desenvolver. Aí existem exercícios, está no conceito, inclusive, nós vamos estudar, exercício para desenvolvimento da mente abstrata. Todo esse negócio, por exemplo, isso que a Ellen está fazendo hoje, estudando, mostrando um pedaço do estudo do esquema de evolução. O esquema de evolução é um dos modos de desenvolver a mente abstrata. Porque ninguém vai brigar aqui dizendo a revolução lunar, ela era rosinha, ela era azulzinha ou era vermelhinha. Ninguém vai tentar colocar desejo nisso, porque não tem como colocar desejo num negócio desse. Entendeu? Como é a matemática também. Você não consegue colocar um desejo em matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Nossa, que legal. Doê-la a quem doê-la. E assim vai, entendeu? Então hoje, Diego, respondendo a pergunta, a gente tem essa dificuldade enorme mesmo de confundir pensamento com desejo e até chegar à conclusão de que eu só desejo porque eu penso. Não, eu posso pensar sem desejar. Aliás, deveria pensar sem desejar. Ok? Sim, não, ficou claro. E quando a gente estava conversando no processo de sublimação, né? Ou seja, eu tive um desejo interior, uma raiva, por exemplo, um ódio, né? Que eu posso ter consciência dele no exercício de reflexão ou até no momento, né? A sublimação na minha cabeça era observar que eu estou tendo aquela emoção e transformar aquela emoção, substituir aquela emoção por uma emoção superior, com amor, com compaixão e etc. Né? Isso mesmo. E aí eu utilizo a mente, né? Porque eu tenho que entender... Eu deveria utilizar a mente. Que eu senti e propor uma nova emoção, né? Então, mas se eu utilizar a mente concreta, eu não consigo. Por isso que... Como é que o estudante Rosa Cruz faz? Ele usa a oração. Sem a oração ele não consegue fazer isso. Ou seja, se a parte coração devocional, porque o coração nosso, ele não é contaminado pelo desejo. Não, porque tem bastante... Coração nosso, ele não é contaminado pelo desejo. Porque ele tem um monte de refletor. Então eu tenho que me forçar a ir atrás da oração, da prece, da devoção, do misticismo, para fazer essa sublimação. Porque se eu tentar usar a mente, ela está contaminada, aí eu vou entrar na justificativa. Né? Eu entro na justificativa e não consigo fazer a sublimação. Isso aí. Vamos ver o próximo. É difícil. Uma pergunta. Quando você estuda um diagrama desse aqui, é puramente raciocínio abstrato, né? Deveria. Ah, é? A não ser que você comece a colorir ele, daí vira concreto. Não, é chamar atenção, né? Então vamos lá ver os mundos na revolução lunar do período terrestre. Tá? Nós tínhamos o mundo do pensamento como o mais elevado dos 3 mundos onde presentemente tem lugar a nossa evolução. Certo? O mundo físico, o mundo do desejo e o próprio mundo do pensamento. Os outros 2 mundos superiores, o mundo do espírito de vida e o mundo do espírito divino, no que diz respeito a nós em geral, são ainda praticamente uma esperança. Tá? Notemos que o mundo do pensamento é o mundo central dos 5 mundos onde nós tínhamos os nossos veículos naquela revolução. Então, nós tínhamos o corpo denso, o corpo vital, o corpo de desejos, o espírito humano, o espírito de vida e o espírito divino. Aqui se unem o espírito, que é o ego renascido, e o corpo, que é a personalidade. Olha lá, vocês ficaram procurando o conceito gráfico e ele está aqui. Tríplice corpo, então, olha lá. Eu tava lá no começo. Vamos lá na frente, é mais fácil, né? Desculpa aí. Era só repare, nós não tínhamos o elo de união entre a personalidade, onde a primeira ideia nos foi dada pelos senhores da mente, que a implantaram na parte superior do corpo de desejos, e nós, o ego, certo? Nós não tínhamos a mente. Olha que interessante é isso aí, olha o link interessante. Isso é um pedaço do diagrama 2, certo? Então aí ficou claro, agora está mais claro aí que a personalidade é o tríplice corpo, como o Thiago bem falou, né?
E que o ego lá em cima é o tríplice espírito, lembra? Espírito humano, espírito divino. Como a Elben falou, na Revolução Lunar, ainda nós não tínhamos ali, na região do pensamento concreto, a mente. Então, a mente já nos foi dada a mente concreta, que a gente chama, que é a mente formada por pensamentos formas, porque pensamentos formas é o material que nós usamos na região do pensamento concreto. Né? A pergunta, qual é o material que a gente usa na região do pensamento abstrato? Começa com I. Ideias. Certo? Então, o nome do material é ideias. Então, se eu vou usar um material da região do pensamento abstrato, eu uso ideias. Que ideia? Qualquer ideia. É material. Mesma coisa que eu falo assim, eu uso sólido na região química. Você não vai perguntar que sólido. Pô, qualquer sólido, qualquer coisa que seja sólida, né? A mesma coisa lá, entendeu? Então, agora, olha que interessante. Ideias não contaminadas. Olha que interessante. Qual o veículo que eu uso na região do pensamento abstrato? Olha lá. Espírito humano. Espírito humano, certo? Esse é o veículo que eu uso. O que eu estou formando na região do pensamento abstrato? A mente abstrata. Perceberam? Eu estou formando um veículo formado por material de pensamento que chama mente abstrata para sair, né, do problema que nós tivemos de contaminar a mente concreta. Entenderam? Isso não estava no esquema de evolução. Como não estava aquele ser humano, né? Como muita coisa não estava, certo? Então, é dada uma solução para a gente, né? Porque quem contaminou a mente com o desejo fomos nós lá na época atlântica. Não foi ninguém que... Não foi o espírito do Cícero lá que falou assim, sinceramente, aproveita aí e dá uma chegada no desejo que vocês arrebentam. Não foi isso, fomos nós que escolhemos. Tanto é que teve muitos que não fizeram. Né? A grande maioria fez, mas tem muitos seres humanos que não fizeram, tá? Somos hoje os irmãos maiores. Não os irmãos maiores da Rosa Cruz, tá, gente? Irmãos maiores. Tem muito mais do que 7 irmãos maiores no mundo, certo? Porque assim, não. Sacanagem falar isso. Muitos não caíram, né? 12, né, irmãos maiores? Muitos não caíram, exatamente. Então, perceba o seguinte, eu estou usando o meu veículo espírito humano para criar um veículo chamado mente abstrata, para que eu consiga expressar o pensamento no mundo físico não contaminado com desejo. Entenderam? E hoje quem faz isso com maestria, assim, 24 horas por dia é adepto. Mas o irmão leigo já consegue fazer em várias ocasiões. Por exemplo, qualquer um de nós consegue fazer isso hoje. Pergunta, quando? Qualquer um de nós aqui consegue expressar um pensamento sem estar contaminado pelo desejo. Quando? No sono. Quando estou dormindo? Quando estou dormindo. Na retrospecção. Quando eu estou dormindo, sonhando colorido ou sonhando preto e branco? Não, porque tem um momento no sonho onde você... Um sonho? Inconsciente lá. Olha, se eu chego e falo assim, que eu tive um sonho bonito, ou que eu tive um sonho feio, já está contaminado. Então não é no sonho. Se tiver cor... É durante o sono. Durante o sono. Mas quando? Quando você se... Quando eu atinjo o nível REM do sono. Também não. Quando tem a apneia, começa a tossir. Quando você está trabalhando como auxiliar. Quando você termina de fazer o trabalho. Trabalhando como auxiliar invisível. Quando você está trabalhando como auxiliar invisível. Porque veja só que interessante, gente. Quando a gente trabalha como auxiliar invisível inconsciente, o inconsciente é porque a gente não consegue lembrar do negócio aqui. Mas lá nós estamos conscientes. Porque senão, veja bem, você está lá num grupo de auxiliares invisíveis. Está lá o líder do grupo, que normalmente é o profissional de saúde, e chega para você e fala assim, concentra a sua força vital solar em cima da glândula suprarrenal esquerda do nosso paciente. Se você estiver inconsciente, primeiro você não vai nem ouvir o cara. Segundo que você vai falar, glândula, mas cadê o corpo do cara? Aliás, cadê o cara?
Entendeu? Você tem que estar extremamente consciente, concentrado e focado. Concorda? Sim. Não é assim? Pelo menos para ver o dedo do cara falando, ó, aqui está a glândula suprarrenal esquerda, certo? E você vai lá e concentra. Isso, essa glândula suprarrenal, prazer em conhecê-la. Agora foca essa força solar e tal aqui para curar esse irmão, entendeu? Para de falar bobagem. E para de falar bobagem. Exatamente. Então, eu estou falando assim, gente, porque a gente pensa assim, né? Auxiliar invisível inconsciente, ele não sabe o que está fazendo. Mas ele sabe. Tem que saber. Então, é aquele... E outra coisa, quando a gente faz isso, nós somos com um único objetivo na nossa vida, curar o irmão. Eu não estou preocupado se a cor do meu fluido solar vital é flor de pessegueira recém-aberta. Estou preocupado? Não. Eu estou preocupado em saber se ali é 200 gramas, 300 gramas, 1 quilo. Não. Eu estou preocupado em ficar olhando para o auxiliar invisível lindo, maravilhoso, ao invés de focar no quê? Não. Eu estou preocupado se o cara lá é um paciente é bonito, feio, fedido, não fedido e tal. Não. Então eu não estou usando nada de desejo. Entendeu? Eu não estou usando nada. Eu estou usando a minha mente abstrata, né? Usando toda a minha capacidade de ajudar, de querer ajudar. Então eu estou usando as regiões superiores do mundo do desejo. Olha que lindo. Para fazer essa função. Isso como auxiliar invisível inconsciente. E isso, como eu falei, qualquer um de nós, desde que faça um exercício de introspecção muito bem feito à noite e durante o dia procura aplicar esse lençol da cruz, é um candidato, porque a messe é grande e os operários são poucos. Há uma demanda muito grande, entendeu? Você pode mandar o seu currículo para lá, inclusive. Uma demanda muito grande para auxiliar invisível. Há um trabalho imenso, porque nossos irmãos e irmãs doentes estão cada vez mais doentes. Isso, mas a gente só consegue ajudar as pessoas que escreveram para o centro de cura. Isso. E impregnaram o papel. Então, aí tem um lance muito interessante. Você só pode ajudar a quem você consegue se fazer entender. Também tem isso. Como é que é? Quem consegue? Ajudar a quem você consegue se entender. Porque você está do outro lado, mas ainda você está no mundo do desejo. O mundo do desejo ainda existe problema na língua. Então você não vai ser um cara que vai ajudar alguém da Ucrânia. Nem da Mongólia, né? Nem de Israel e Palestina. Nem da China. Nem no Japão. Nem no Japão. Quer dizer, eu não falo japonês. Agora, veja bem, o fato de você estar no Centro Rosa Cruz de Campinas não quer dizer que você vai apenas atuar em Campinas. Em Campinas ou no grupo de Campinas ou só com quem você conhece de Campinas. Não é isso. Mas você pode atuar em qualquer lugar. Eu só falo português. Então você só vai atuar em todos os lugares que falam português. Angola. Sim, qualquer lugar. Exatamente. Porque lembra, quando você está no mundo do desejo, a distância e o espaço não existe. Então, você ir para Portugal, para Moçambique, para Angola, para Cabinda, para Cabo Verde ou para Macau. Macau fala português? Macau fala português. Certo? Então você pode ir para lá. Né? E isso é outra coisa interessante para a gente tirar um pouco do bairrismo, mas também não achar que eu vou para os Estados Unidos, eu não falo inglês, eu não falo espanhol, eu não falo caramba 4, entendeu? Então, isso é outra coisa que o Max Sendel fala, não precisa saúde de cura, ele precisa ocultar saúde de cura, né? Ele fala da importância de a gente tentar aprender uma língua, não é ser proficiente na língua. Ninguém está falando que é para ser proficiente, mas aprender algumas palavras, min, ser, Tarzan, yes or no, good morning, good evening, alguma coisa. Nome dos órgãos. Alguma coisa, exatamente. Ou a linguagem de Libras, também funciona lá. Não funciona nada, certo? Mas é importante por isso, entendeu? Para a gente aumentar o nosso horizonte de ajuda, né? Agora, para aumentar isso, você tem que fazer um trabalho antes. Qual trabalho? Gerar um fluido solar vital suficiente para proteger o seu corpo denso e que sobra. Porque se não sobrar, se não dá nem para você, como que você vai querer dar para o outro? Ninguém está atrás de mártir, ninguém está atrás de herói. Está atrás de ajudar. Né? Senão acontece, como eu sempre falo aqui, acontece igual aquele pai que vai ver o raio do parto do filho e desmaia lá. Imagina, desmaiou porque faltou força solar vital, porque eu dei tudo a minha, porra. Isso não vai acontecer porque você não vai nem conseguir sair do corpo, né? Certo? Tanto é que vocês sabem disso. Um auxiliar invisível, quando ele está doente aqui, ele não sai do corpo
quando dorme. Tá trabalhando. Por mais que ele queira sair, ele não sai, sabia disso? Ele é impedido de sair. Sim, lógico, né? Sabia? Se estiver doente. Se ele estiver doente, Por quê? Porque o fluido vital tá baixo, né? Tá baixo, porque é o seguinte, se você for tentar fazer um trabalho, é igual aqui, você tá no consciente de vigília, mas você tá ruim. Aí se você vai fazer um trabalho, mesmo ruim, você vai fazer um trabalho, o que acontece com você? A tendência é piorar, podendo até morrer, não é assim? Então, se isso acontece quando você está no vigília, quando você está no seu estado fora da vigília, é mais sensível ainda. Pode estourar, arrebentar o cordão prateado. E é um suicídio. Sabia disso, que é considerado suicídio? Porque você sabia que você estava impossibilitado e você foi dar uma de herói. Então você se matou. Você se suicidou. Por isso que não te permite sair. Por mais que você queira. Tá? Porque se a gente é tonto aqui, a gente é tonto lá também, né? Porque nós somos tontos aqui, não somos tontos lá. Aí você fica aquela vontade, não, mas eu preciso. Não, você fica quieto. Não vai sair, pronto, acabou. Também não sai. Aí você utiliza toda a energia que você tem, você utiliza e... Não consegue sair. Aí o que acontece? Normalmente, no outro dia? Acorda cansado. Quebradão. Quebradão, como se tivesse levado uma surra. Tá pior. Entendeu? Tá? Então, isso é importante. Então, estou falando tudo isso porque nós estamos falando justamente que é através da mente abstrata que você consegue esse tipo de... que você consegue exercitar o que seria a mente abstrata hoje. É uma bênção para a gente. Por isso que o objetivo do estudante Rosa Cruz é se tornar, sim, um auxiliar invisível consciente. A gente fala isso no final do nosso ritual, né? Colaboradores conscientes no trabalho, né? Pelos irmãos maiores, né? Assim, então, esse é o desejo nosso. Não basta ter desejo, tem que ir atrás, né? Porque é maravilhoso. E quanto mais você exercitar a mente abstrata lá, mais fácil é você trazer o negócio para cá. Porque do lado de lá, você não tem as suas obrigações de levantar, fazer café, lavar, passar, trabalhar, não é? Você não tem isso daqui lá. Então você está com a sua mente, seu corpo de desejo totalmente voltado para a mente abstrata. Aí, maravilha. Então você caminha muito mais rápido. Se você torna consciente, tudo aquilo que você acumulou lá, ela vem para cá. Então é outra maneira maravilhosa você acelerar o processo de você viver aqui sua mente abstrata. Inclusive, se você estiver consciente e não trabalhando como auxiliar invisível, você tem acesso às bibliotecas para fazer seu estudo, para você poder se aperfeiçoar. Exatamente. Porque não é o tempo todo que você está ali como auxiliar invisível, você também vai ter... Estudar anatomia e fisiologia do lado de lá é maravilha. É maravilhoso, é melhor do que IA. Melhor do que você vai na fonte. Uma pergunta, dá licença. É uma dúvida que faz tempo. Vamos supor que você está lá ajudando a ter um líder e fala assim, coloca a sua atenção, toda a luz possível na suprarrenal esquerda. Aí você chega lá... Nossa, fluido vital solar, não tem luz não. Fluido vital solar. O chefe, ele não tem a glândula. O primeiro que o cara não vai falar isso. Eu sei, mas estou fazendo uma... O profissional de saúde que está liderando, ele sabe exatamente o que tem que fazer. Não quer dizer que ele não tem, é que você também não vai precisar colocar... Não. O que tem técnica. Não, veja bem. Toda vez que você cura, a parte física está lá. Isso. Tá? Eu não vou curar um braço amputado. Não. O cara amputou o braço, está lá... Olha a coceira. Porque o braço é amputado. Porque, lembre-se do seguinte, você está curando a origem da doença. A origem da doença é a parte etérica. Mas você tem que ter a parte física, que foi que levou o cara a ficar doente. Você não fica doente porque a parte etérica está doente, mas a parte física está boa. Você não fica doente por isso, né? E uma coisa que foi lembrada agora aqui, que eu lembrei que é interessante. Lembra a memória da natureza? A memória da natureza, ela está em 3 lugares. Isso. O lar dela, o lugar assim, mais propício dela, o lugar que ela se originou e que ela se permanece, chama mundo espírito de vida, né? De vida. Qual é o segundo lugar? Região do pensamento. Do pensamento. Qual dos? Abstrato. E o terceiro é éter-refletor, certo? Não é éter-refletor. Que é onde você... que é onde você vê mais ou menos muito pouco daquilo lá. Região do pensamento abstrato. Onde nós estamos trabalhando? Na região do pensamento abstrato. Então, aquilo de você estudar,
que é mais fácil, que eu falei, ele é mais fácil porque ali você tem acesso à natureza. Sim. Ali não tem ruído. Entendeu? Você já tem acesso a isso. Né? Então, por exemplo, você pode até não saber onde é a glândula suprarrenal, mas pode ter certeza, depois da primeira vez que você participou da cura, você foi lá nessa natureza e consultou tudo sobre glândula. Você fica especialista em glândulas suprarrenais. Olha que maravilha, gente. É isso aí. Uma dúvida. Pode, mas... Auxiliar invisível, inconsciente. No caso, ele não tem sonhos? Tem. Tem? Tem sonhos quando ele não consegue ser auxiliar invisível inconsciente. Ah, mas por exemplo, quando ele tem esse trabalho de auxiliar invisível inconsciente, no caso, ele não lembra de nada. Inconsciente, ele não lembra, ele não consegue lembrar. Aí assim, no outro dia ele acorda como se, tipo assim, não teve sonho. Como se tivesse feito uma coisa maravilhosa sem saber o que fez. Uma sensação... Mas você tem certeza absoluta que você fez uma coisa muito boa e que não foi sonho. Só que se você contar para alguém, você perde aquela experiência. Esse é aquele amanhecer que você fala, valeu esse sonho. Né? Entendeu? Dúvida técnica, rapidinho. Esquema de evolução, período terrestre, certo? Certo. Terceira revolução do período terrestre que ele está explicando para nós aqui. Isso, a revolução lunar. Revolução lunar. Isso. Nós estamos falando do globo que sai da região do pensamento concreto e vai até o globo D, né? Do A, B, C, D. Isso. Que é a região química do mundo físico. Isso. Tudo isso que o Carlos está falando, nós estamos falando de uma faixa que não está, teoricamente, não tem nenhum ambiente propício para você se desenvolver nesse período terrestre. Por exemplo, não tem um globo na região do pensamento abstrato no período terrestre. Não. Mas eu consigo acessar essa região. Consigo acessar a região, não o campo de evolução. Eu não tenho um campo, eu não consigo, olha, isso é importante isso. Os globos são campos de evolução. Isso. Eu não consigo evoluir do campo de evolução formado por material da região do pensamento abstrato. Eu não consigo. Utilizar o material daquela região. Não, o material sim, mas eu não consigo viver daquele globo. Isso. Como eu vivo aqui. Eu falo assim, não, agora eu vou viver só lá, na região. Não consigo. Entendeu? Porque eu não tenho um campo de evolução. Eu só vou ter um campo de evolução quando eu passar por lá numa das evoluções. Né? Mas eu estando aqui, focado na região na região química do mundo físico, eu não consigo ter essa evolução lá. Eu só vou ter no período de Júpiter, né? Não, eu vou ter nesse período. Quando eu passar lá. Na revolução. Quando eu passar na revolução. Por exemplo, hoje eu estou passando na revolução, aqui, mas aqui na região química do mundo físico. Isso. Então, meu campo de evolução está na região química do físico. Mas só que essa mesma revolução, eu vou subir. Mas no período terrestre... No período terrestre, no globo A e G. Isso, no globo A e G eu só vou conseguir ter um campo de evolução na região do pensamento concreto. Ah, entendi, é verdade, só isso. Não consigo evoluir nesse campo de evolução, período, não. Eu concordo, entendi o que você falou. No período terrestre, o máximo do meu campo de evolução vai ser na região do pensamento concreto. Isso. Então, e aí, mas eu posso funcionar no mundo. Isso. Mas, por exemplo, fazendo um paralelo que a gente está discutindo até agora, de região do pensamento abstrato, eu já estou talvez antecipando Sim. Tanto você está antecipando que conforme você vai crescendo, né, as lições que vão ser jogadas são consciência jupiteriana. Não são escritas. E elas são jogadas com consciência jupiteriana aonde em você? A partir do discipulado, né? Isso. Aonde? A partir do probacionista. Probacionista já. No seu campo egóico. O que é campo egóico? Muito bonito falar campo egóico. Né? Seria na sua mente abstrata. Abstrata. A lição que tinha jogada, a lição não escrita que é jogada a partir do probacionismo é na mente abstrata. Porque o irmão maior sabe que se jogar na mente concreta, a primeira pergunta que você vai fazer, será? Para quê? Para quê? Isso aí contaminou. Será? Para quê? Será que foi? Tudo isso é desejo. Já foi. Então ele joga só que ele tem a capacidade de jogar na sua mente abstrata de uma maneira tão assim forte e potente que você não consegue discutir. A coisa fica tão clara na mente abstrata que não tem como discutir. Tanto não tem como discutir como você não pode falar.
Porque se você falar para um outro, rapaz, essa noite o Bruno Maior me jogou um negócio no campo tegóico e já perdeu. E eu acabei de esquecer o que era, porque foi embora. Não, ele pode entender, mas se a pessoa for curiosa, fala, pô, fala pra mim como é que é. Aí você, puta, não consigo lembrar. Pai do céu, perdeu. Aí complementar. E o irmão maior vai falar assim. Não entendeu nada. Então vamos nos aprofundar na personalidade. Ele precisa complementar. Eu queria um veículo mente abstrata ainda, por isso que é difícil. Isso, por isso é difícil. A gente não tem um veículo como uma mente, tá uma nuvem ainda, não tem um veículo mente abstrata. Não tem, exatamente. Desenvolver ainda. Esse é o caminho de atalho que o senhor está tentando. Gozado lá é as formas germinais, né? Vamos dar o próximo passo na personalidade? Só tem 5 dias, é uma pena. A primeira ideia de personalidade fornecida pelos senhores da mente, nós podemos descrever esse processo da seguinte forma. Para tornar mais tangível, vamos entender como nós, o ego, o espírito virginal manifestado, por meio da nossa vontade, criamos algo para ser expresso aqui, na região química do mundo físico, por meio da formação da matéria, somente de desejos, etérica e, finalmente, química. Veja, sem a mente. Olha que interessante. Ainda não tínhamos a mente, né? Só na quarta revolução. Então, isso começou antes. Então, tudo começa quando utilizamos a nossa vontade e com ela colocamos em ação a nossa imaginação, exatamente como Deus, o nosso Criador, fez todas as vezes que Ele cria. E Ele está constantemente criando. É só e lua. Oi? Certo? Sol e lua, né? Sol e lua. E assim, com a vontade e a imaginação, trabalhando, nós geramos uma ideia. Interessante. Por exemplo, um barco. Não tem desejo nenhum aí, tá vendo? Vontade não é desejo. Imaginação não é desejo. A gente aqui confunde as coisas todas, né? E barco é barco, né? E barco é barco. Barco é barco. Não pode ter nenhuma corzinha, né? Barco é barco. Isso. Dessa ideia, nós utilizamos, quer dizer, nós não utilizamos a mente, porque nós não a tínhamos. Mas nós construímos um pensamento forma desse barco. E a partir dele, nós já podíamos utilizar as forças do mundo do desejo pelo interesse e atração para formar uma forma de desejos desse objeto. Note, não tínhamos como colocar isso aqui na região química, pois a nossa consciência ainda estava voltada só para dentro de nós. A um nível de consciência de sono com sonhos. Na terceira revolução do período terrestre. Pensando em globo, só depois do globo C e dele, né? O quê? Por exemplo, o mundo, se você pensar na revolução lunar... Não, isso aí só conseguiria fazer quando estivesse passando pelo globo D da revolução, da terceira revolução. Isso. O globo E, globo B, não, porque eu estava na energia etérica. Isso. Se eu tivesse na energia etérica só, eu conseguiria fazer isso no globo B e no globo E até a região etérica, certo? E no globo B, não, no globo C e no globo D e F, no globo F, só no mundo desejo. Isso. Eu posso fazer esse desenho capado para trás, entendeu? Né? Sim. E se eu tivesse no globo A ou no globo G, só na região do pensamento concreto. Então, é que nessa revolução que a gente está explicando, começa na região do pensamento concreto. Região do pensamento... Sim, mas eu tenho que estar no globo D. Isso. Porque se eu estivesse no globo D, eu não conseguiria projetar na região química, no mundo físico. Então, no início da Revolução Lunar, eu não conseguia fazer isso. Agora, quando eu dei a primeira volta, eu consegui fazer toda essa... Na Revolução Lunar, quando eu estava no globo A,
Eu conseguiria fazer isso até o pensamento forma. Isso, exato. Concorda? Aí no globo B, eu consigo fazer isso até o mundo desejo. No globo C, até a região etérica. No globo D, na região química. Aí o E, o F, o G é a mesma coisa. Não volta, né? Exato. Olhando aí, o irmão Manuel colocou uma ideia e um pensamento forma no nosso campo egóico. Ideia. Nunca pensamento forma. Pensamento forma só depois que eu sou iniciado. Foi o que aconteceu com o Max Sandler. Ok, então aqui a gente consegue ver claramente a lei do reflexo. Só antes disso, uma coisa interessante. Olha só. Nós conseguimos fazer isso. Por que então nos foi dada a mente? Nós já conseguimos fazer isso. A gente já conseguia pegar nossa vontade, nós, ego, espírito, já ter a vontade. Já sabia usar a imaginação, que são essas duas forças criadoras que nós temos, porque nós somos deuses, concorda? Nós já conseguimos fazer isso. A gente já conseguiria gerar ideia, pegar isso daqui e falar, não, eu quero popular isso com material da região do pensamento abstrato. Ideia. Populei, fiz uma forma de ideia, uma forma de barco de ideia, certo? Eu já conseguia pegar essa forma de ideia e colocar, envolver de pensamento forma, sem desejo, pensamento forma. Eu já conseguia pegar isso e aí sim colorir com o desejo. É um barco vermelho, um barco branco, é de vela, não é vela, sem vela, bandeirinha, sem bandeirinha, desejo, certo? Já conseguia pegar isso daqui e municiar de material etérico e de material físico. Eu só não conseguia construir, porque a minha consciência estava no sono sem sonhos. Então eu não conseguia chegar, agora vou fazer martelo, prego, não sei o que, eu não conseguia fazer isso. Porque minha consciência não estava nisso, a consciência não são em sonhos. Mas a capacidade, a competência, a habilidade para fazer isso eu já tinha. Então, para que serviu a mente? A mente é o elo de ligação. Mas se eu já conseguia fazer isso... Então, se eu já conseguia fazer, para que serviu a mente? Uma coisa é você fazer sendo orientado, né? E você fazer sozinho. Exatamente. A mente foi nos dado para que a gente pudesse fazer sozinho. Sozinho. Aqui a gente estava orientado ainda, lembra? Na evolução lunar, a gente estava orientado ainda. Muito bem orientado. Você tem acesso aos arquétipos. Tanto é que estava tão orientado que a nossa consciência estava para dentro da gente, construindo os nossos corpos. E esses corpos eram construídos por orientação. Imagina, o cara constrói um fígado. Você fala, tinha consciência de sono. Me ensina a construir o fígado, me ensina a construir o fígado. Mas você não sabia construir o fígado. Vai lá no arquétipo, pega um... E quantos fígados você deve ter construído que não funcionou? Entendeu? Então, a mente, gente, ela foi dada para isso, exatamente como ela falou, para que a gente tenha condições de fazer isso por conta e risco nosso. Como indivíduos. Como indivíduo, exatamente. Mas por nós. Oi? Seria para exercer o livre-arbítrio. Para exercer o livre-arbítrio na sua plenitude em todos os mundos pelo qual nos evoluímos. Porque até então a gente exercia o nosso livre-arbítrio só no mundo por lá de cá, só no espírito divino, de vida, pensamento abstrato. Senão a gente não vai ser um Deus criador, né? Sim, mas olha o que o Diego falou uma coisa interessante. É o livre-arbítrio. Só que na Revolução Lunar, o nosso livre-arbítrio é exercido só do lado direito, só na vontade, imaginação e ideia. Porque a gente não sabia como fazer, como por vontade própria, né, transformar isso em pensamento, forma, desejo e físico. Nós não tínhamos essa competência. A gente imagina, porque sono é igual sono com sonhos. Sono com sonhos, você não imagina as coisas no sono. Quando você tem um sonho, você constrói o que você quiser de sonho, concorda? Você constrói coisa que depois você fala, nossa, o que é isso? Era exatamente aquilo, sono com sonhos. É o que a gente tem hoje, entendeu? A gente fica tudo maravilhado. E as coisas que a gente sonha são perfeitas, né? São perfeitas. Muitas vezes a gente não lembra, mas depois a gente lembra que, eu construí um negócio legal pra cá. Você acorda, né? Estraga tudo. Entendeu? Então, aí, com a mente, nós conseguimos exercitar nosso livre-arbítrio em todos os mundos, até no químico, até no mundo físico. Só que nós criamos um problema. Por quê? Como nós não somos perfeitos, aquele barco que está tão bonitinho lá, chega aqui e vira barco de papel. Barco de papel, ou afunda, né? A gente fez tão direito que tivesse uns mundos mais para baixo, não. Exatamente. Exatamente. O barco não ia ter fundo. Mas isso é interessante, a gente funciona sem a mente, só que a gente não tem a plenitude de criação. A gente não é um criador
em plenitude em todos os mundos que Deus pediu para criar. Aí você, a gente, sei lá, a palavra não sei se é essa, mas burlar a nossa mente, né, concreta, seria o ideal. Seria o ideal. Seria, né? Seria, mas como nós temos que aprender para ensinar quem vem depois, que eles estão fazendo. Porque os nossos irmãos menores animais terão um problema muito parecido com a mente completa dele lá no brilho de Júpiter, os nossos irmãozinhos menores ainda das plantas terão o brilho de Vênus, e os outros irmãos terão o brilho de Vulcano. E quem vai tentar, entre todos os seres que vão tentar ajudá-los, com certeza estaremos lá como espírito puro. Com certeza. Se vocês caírem, vai falar para os animais. Ah, se caírem, ou não faça isso para você não cair. Não faz, não faz, você vai cair. Eu passei. Olha lá, eu passei por isso. Alguns milhões de anos. Eu passei por isso. Não confie na maçã. E nem na serpente. Falando isso para um abacaxi. Isso. Pessoal, vamos ver aqui a lei do reflexo. As formas nos mundos inferiores são reflexos do espírito nos mundos superiores. Então, a quinta região do pensamento abstrato, que é a mais próxima do ponto focal, pelo lado do espírito, ela se reflete na terceira região do pensamento concreto, que é a mais próxima do ponto focal, pelo lado da forma. Certo? Não, nós estamos falando de região dos desejos e região anímica. Não, aqui nós estamos no pensamento. Então, assim, a quinta região do pensamento abstrato se reflete na terceira região do pensamento concreto. Tá? A sexta região do pensamento abstrato se reflete na segunda região do pensamento concreto. E a sétima região do pensamento abstrato se reflete na primeira região do pensamento concreto. Pergunta, para que serve isso? Para que serve saber disso? Para você aprender. Por que Maxiano colocou isso lá no conceito? Está no conceito isso. Para quê? Não, porque a região do pensamento concreto, você consegue saber, trabalhar com ela, certo? Que é concreto. Abstrata, não. Então, se você souber dessa correlação, teoricamente, se você fizer trabalhar na 1, você vai estar trabalhando na 7, por exemplo. Então, só que a 1, a 2, a 3 hoje está contaminada com o desejo. Se eu pegar a material da região 1 e tentar sublimar na 7, eu estou tentando forçar a contaminação da 7. Não é? Pela concreta, sim. Então é ao contrário. Nós temos que ir pela ideia. É assim, eu despoluo ou descontamino, ou eu separo a minha mente concreta do meu corpo de desejos, atuando com o material da sétima região do meu pensamento abstrato. Toda vez que eu atuo com esse material, como ideia formado com o material da sétima região do pensamento abstrato, toda vez que eu estou fazendo isso, eu estou descontaminando a primeira região. Da sexta, eu estou descontaminando a segunda, e da quinta, estou descontaminando a terceira. Porque ao mesmo tempo que eu vou fazendo crescer a minha mente abstrata, eu vou domesticando e despoluindo minha mente concreta. Lembra que o Max Handel fala? Toda vez que você trabalha num veículo, você consegue evoluir em todos os veículos. Sim. Também a hora que você destrói um veículo, você consegue destruir todos os outros veículos. É sempre assim, né? Eu trabalho num veículo, para o bem, eu construo todos os outros. Eu trabalho para o mal, eu construo os outros. Por exemplo, eu trabalho muito mal no meu corpo de desejos, meu corpo vital perde a vitalidade, meu corpo denso, então, fica doente. Não é assim? É. E aí minha mente, então, não consigo nem pensar. Certo? Tá todo acabado aqui. É que eu sempre falo. Pega uma pessoa que está com cólica de renal e fala assim, faça o ritual. A pessoa vai pegar o ritual e jogar em você, entendeu? Por quê? Porque a mente dela né? A cadeia inteira tá sofrida, né? Então, da mesma maneira que você destrói, você constrói. Então, se eu tenho que fazer isto, eu tenho que ter uma regra, uma coisa lógica, né? E essa lógica é o espelho. Né? Ah, mas então, como é que eu faço? Aí, não vou fazer isso agora, mas é sugestão para vocês, estudem
qual é a composição, qual é o material de ideias da 7ª revolução do pensamento abstrato. Então, quais são as ideias que eu devo ter? E eu tenho certeza que estou mexendo no material da 7ª, que aí eu consigo sublimar a da 1ª. Entendi. E a mesma coisa da 6ª, mas da 5ª. Esse é objeto de reflexão e de exercício. Mas que exercício que é esse? Exercício durante o dia. Como chama esse exercício? Observação. Concentração. Você está se concentrando. Você está fechando os olhos, está concentrando em ter ideias de materiais da 7ª revolução, da 7ª região. Então, você tem que entender que material que é esse. Não é um material, você não pega no material, você não vai ver o material, porque é pensamento. Tá? Isso são objetos de concentração, não é nem de meditação. Carlos, trocando assim, tentando trocar em miúdos, nós temos um problema no nosso desenvolvimento, que é a mente ficando escravizada pelo desejo. Com o desejo. Isso. Não, pelo que eu, não tem outro caminho. Você, para poder se livrar disso e conseguir evoluir legal, você tem que desenvolver a mente abstrata. Isso. Ou seja, todo o trabalho de descontaminação é feito em cima do mundo do pensamento. Você vê ali, ó, não tem desejo. Você não vai ter... O desejo que você vai ter, na realidade, é a vontade. A vontade é que vai fazer você pegar o seu corpo de desejo e falar, fica quietinho, que eu estou trabalhando com a mente. Aí você está lá trabalhando e vem aquele exemplo, puxa vida, não fiz feijão hoje. Já contaminou com desejo. Entendeu? Então é essa vamos dizer, essa vigilância que o Cristo fala, né? Quando fala de vigiar, etc e tal, é isso que ele está falando. E isso é nós com a gente. Não adianta dar as mãozinhas aqui e fazer, que a gente não vai conseguir fazer. Entendeu? Mas a técnica, o método, o processo, está claro, está óbvio, está bem lógico, inclusive. Ah, mas é difícil fazer. Lógico, se fosse fácil, precisava de uma escola para tentar usar tudo. Não precisava estar aqui no final de domingo falando sobre isso. Carlos, na 7ª região do pensamento abstrato, lá contém a ideia germinal da forma mineral, vegetal, animal. Isso. E o que é trabalhar? Não, isso não vai falar aqui, né? Não, porque senão... horário. né? Sim. Não, tá. É para uma próxima. Tem uma que até hoje não entendi, é da 5ª. Ideia germinal de desejo e emoção. Então, vamos continuar aqui. Vai lá, tem mais. Olha lá que legal, ó. Olha só. Olha só. Essa aí. Falei. A região do pensamento abstrato, ela se reflete no mundo do desejo. Se eu trabalhar com a mente abstrata, eu controlo meu corpo de desejo. Interessante. Não é com a mente concreta. Interessante. Ah, que difícil. Conversa já faz, né? Já faz. Mas o domínio do seu corpo de desejo é em cima da mente abstrata. Então, quanto mais você evolui a mente abstrata, mais você controla o desejo. Isso. E o mundo do espírito de vida se reflete na região etérica do mundo físico. E o mundo do espírito divino na região química do mundo físico. Ainda que nesse momento não tínhamos acesso direto ao mundo físico. Exatamente. Mas o processo já está pronto. Isso. Mas aquilo que a gente viu lá no período de Saturno, que na primeira revolução foi trabalhado no corpo denso, e só na 7ª revolução foi trabalhado no espírito divino. Você está vendo que um reflete no outro? E aí, de repente, lá no período solar, na 2ª revolução, nós trabalhamos no corpo vital. E na 6ª revolução, nós trabalhamos no espírito de vida. Está vendo que, né, até aí volta de novo esses reflexos. Aí o lunar é a mesma coisa. 2ª revolução, 3ª revolução. Mundo desejo, corpo de desejos. E na 5ª, despertar do espírito humano. Aí é uma pergunta aqui, olhando o tema, o desenho, assim, por que foi feito desse jeito? Por que foi feito desse jeito? Porque a região química refere o espírito divino, a região etérica no espírito divino. Bem assim, ó. Então, trabalha como espelho. O foco é a mente. Isso. Mas por que foi feito assim? Quem bolou isso, bolou dessa maneira, com qual motivo? Foi Deus. Sim, mas qual motivo? Isso, foi Deus. Mas qual motivo?
Eu não sei se eu sei que é assim, não é assim que o cara falava lá? Eu sei que é assim. Não é assim que eu falava. Isso é dogma. O Alan vai tentar. Se você tivesse a mente e nenhum outro corpo, como é que você ia se manifestar, fazer? Então, sim, mas eu consegui criar isso. Mas por que ele criou dessa maneira, então? Qual o motivo? Trabalhou primeiro nas pontas para depois vir para o centro. Então, por que será? Nós já estudamos isso. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, nós já passamos pelo período de Saturno, pelo período solar, pelo período lunar. Qual foi o motivo? Qual vocês acham? Qual foi o motivo que foi criado dessa maneira, né? O espírito divino, ele refletir totalmente na região química do mundo físico. O espírito de vida refletir na região etérica, né? E esse foi o trabalho. E o pensamento abstrato direto no mundo do desejo. Qual é o motivo? O motivo está relacionado com os nossos corpos. Lembra? Você tem um corpo, você precisa funcionar nesse mundo. No mundo você tem que ter um corpo. Né? Qual é o objetivo de funcionar nos corpos? Você funciona hoje no corpo denso, vital e desejo, com qual objetivo? Extrair a alma. Extrair a alma. Extrair a alma. Então, o objetivo de funcionar nos corpos é você alimentar, é você se alimentar. Se quem? Quem é o si? É o ego. Quem é o ego? É o tríplice espírito. Quem é o tríplice espírito? Sou eu, que tenho um veículo no mundo espírito divino, um veículo no mundo espírito de vida e um veículo na região do pensamento abstrato, que é o espírito humano. Certo? O mundo espírito humano. Não é? Então, eu tenho um veículo lá, eu sou lá. Quando me manifestei, eu me manifestei dessa maneira. Então, eu tenho um veículo no espírito divino. Como é que eu faço esse veículo crescer? Trabalhando no meu corpo denso. Por que no meu corpo denso? Porque a região química do mundo físico é a oitava inferior do mundo espírito divino. Isso são oitavas, são vibrações. Lembra? Tudo é vibração. Tudo é vibração. Então, são oitavas, né? A oitava superior e a oitava inferior. Quem estuda música sabe muito bem que é isso, né? Sim. Escalas, né? As escalas. As escalas, né? Então, o mundo espírito divino vibra, aí fica bonitinho, né? Vibra numa frequência que a sua oitava inferior vibra na região química do mundo físico. Se eu toco uma nota aqui na região química do mundo físico, eu faço vibrar alguma coisa lá no mundo do Espírito Divino. Então, se eu estou trabalhando no Espírito Divino, né, e quero me alimentar, eu me alimento do material extraído da quinta essência do meu corpo denso, que é a região química. Então, o pábulo, né, que é o alimento da alma, né, ele é extraído dessa maneira. Então, por isso que a gente tem lá, lembra, tem um diagrama que é uma círculo assim, que tem lá as almas, etc. Ele fala lá, através do resultado das ações retas, ações para o bem, etc. e tal, é o alimento do meu veículo espírito divino. Todos os bons hábitos que eu repito, memórias desses hábitos, é o meu espírito de vida se alimentando do corpo vital. E todos os desejos, sentimentos, emoções superiores que eu tenho, é o alimento do meu espírito humano trabalhando com o meu corpo de desejos. Lembram disso? É a alma, a tríplice alma. Então, o objetivo de eu trabalhar num corpo é extrair a tríplice alma. Certo? O máximo que eu puder. Então, por isso que tem acho que um texto que nós publicamos, que ele fala uma coisa muito interessante. O objetivo não é a perfeição do corpo. O objetivo é extrair. Porque se fosse a perfeição do corpo, São Paulo não tinha dito: a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Certo? O trabalho da gente é extrair o máximo que nós pudermos do corpo denso, de tal modo que nós não precisaremos mais do corpo denso, porque o Espírito Divino está saciado disso. Por isso que o corpo denso se junta ao corpo vital no período de Júpiter. Lembra disso? Sim. Reforçando o corpo vital. Não é perdido, ele reforça. É um corpo vital vitaminado, vamos dizer assim, por tudo de bom que eu consegui construir no corpo denso. Mas eu não alcanço a perfeição do corpo denso. Porque se eu alcançar a perfeição do corpo denso, eu fico craque para viver na região química, mas eu não vou viver na região química.
Eu estou na região química, mas o meu objetivo, inclusive hoje, é viver na região etérica. Então não é perfeição no corpo denso. No diagrama 5, o foco é aqui. Sim. Trabalhar o que puder aqui. Não é bonito isso? Então, por isso que foi feita essa correlação que está trabalhando na gente. A gente está trabalhando nisso de maneira, graças a Deus, de maneira inconsciente, senão a gente não trabalharia. Né? E a partir da mente, o que aconteceu? Isso deu um up na velocidade, entendeu? Até então era inconsciente, era a hierarquia te ajudando aqui, te ajudando ali, etc e tal. Agora com a mente não, a mente você pode acelerar ou se afundar. Usando o que o Diego falou, o livre-arbítrio, certo? Eu posso acelerar e posso me afundar. Isso. Então, em outras palavras, como o mundo do espírito divino é refletido na região química do mundo físico, então o nosso mais elevado veículo espiritual, o aspecto mais elevado do espírito, o espírito divino, encontra sua contraparte no mais inferior dos 3 corpos, o corpo denso. Ai, que bonito. E aí, o mundo do espírito de vida é refletido na região etérica do mundo físico. Então, o nosso seguinte veículo espiritual, ou o aspecto do espírito, o segundo aspecto do espírito, o espírito de vida, encontra sua contraparte no corpo imediatamente, que é o corpo vital imediato, né? E aí, como a região do pensamento abstrato é refletido no mundo do desejo, então o nosso seguinte veículo, ou o aspecto do espírito, que é o espírito humano, encontra sua contraparte no 3º corpo, que é o corpo de desejos. Então, assim, a primeira ideia de personalidade nos fornecida pelos senhores da mente envolvia o corpo denso, o corpo vital e o corpo de desejos, contrapondo-se com a sempre presente individualidade que somos nós, os tríplice espíritos. E tudo isso só pôde acontecer a partir da 3ª revolução do período terrestre. Aí você olha no conceito e fala assim, mas é tão pequenininho o texto. É pequenininho o texto se você se contentar com o texto. Agora, se você for estudar, igual estou estudando aqui, olha que maravilha. Tudo isso, por que foi só a partir disso? Porque foi a partir dali que a gente tinha todos os corpos e o tríplice espírito formado, sem a mente, mas estava formado. Então, essa correlação em todo esse trabalho e essa iniciativa de poder trabalhar com a alma começou ali. Poder começar a alimentar a alma, mas sem alimentar a alma. Por quê? Para alimentar a alma que eu precisava? Extrair aqui a mente. Sem a mente eu não consigo fazer aqui. Por quê? Porque como foi bem falado aqui, eu preciso fazer isso por livre e espontânea vontade, por querer fazer. Entendeu? Então a mente, porque a hierarquia não podia fazer isso, ela não podia alimentar ela não podia extrair a alma e alimentar o tríplice espírito, ela não podia fazer isso, porque isso é uma invasão de evolução. Porque tem que respeitar o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Sim. Exatamente. Então o irmão, por exemplo, os irmãos nossos que até hoje não têm a mente, que são os antropóides humanos, eles não têm alma. No conceito da Rosa Cruz. Porque eles não conseguem fazer essa alimentação. Que pena, né? Certo? E assim nós estudamos esse gráfico. E a dificuldade está numa ideia, numa mente que ainda é germe, né? Então, por exemplo, que a gente ainda é germe para a gente fazer. Por exemplo, os adeptos não têm esse problema, porque a já tem corpo mental. A corpo mental é a mente abstrata, domesticando a mente concreta e fundindo isso tudo num corpo só, que é o corpo mental. Porque o corpo mental, ele funciona no mundo do pensamento. Nossa mente concreta funciona na região concreta. Nossa mente abstrata, que a gente está tentando construir, está na região abstrata. Não é assim? Juntou os dois, fica o corpo mental. Só que o corpo mental hoje só é construído a partir da mente abstrata. A mente concreta não será construído nunca, jamais. Você vai ter um corpo mental. Então, daí, é bacana entender isso. É bacana entender isso, porque para a gente entender o seguinte, tem um monte de textos, gente, da Fraternidade Rosa Cruz,
Graças a Deus, o nosso site não tem. Mas em vários sites que a pessoa fala, não, porque o corpo mental, porque nós somos formados por corpo denso, corpo vital, corpo desejo, corpo mental. Chega para o meu Deus do céu, o cara não sabe nada disso. Entendeu? Não sabe nada disso. Ele só pode falar isso se ele estiver falando de um adepto ou de um maior. Mas ele não pode falar isso de uma pessoa, porque não entendeu o que é corpo mental. É um veículo. Não entendeu nada disso, eu só falando aqui. Porque provavelmente, sei lá, nunca estudou, né? O da humanidade. Oi? Você falar isso como humanidade, não, né? É, para a humanidade, mas tem muito texto sobre isso. Muito texto. Mental para a humanidade. Até as E traduções, tem né? texto em português assim, eu já vi texto em francês assim, já vi texto em espanhol assim, já vi texto em inglês assim. Corpo mental. De ser humano. Não, tem um texto que fala, o ser humano é composto dos seguintes corpos. Corpo denso, corpo vital, corpo desejo, corpo mental. Ponto. Ou corpo astral. Corpo mental. Fala corpo astral, corpo etérico, mistura tudo. Mistura tudo. Bom, É isso aí. Pessoal, vocês ainda têm mais alguma pergunta? Que agora está super esclarecido, né? Claríssimo. Nós estamos Agora só partir para o abraço agora. Super esclarecido até a próxima reunião, onde todas as dúvidas vão aparecer de novo. Exatamente. É só não entrar em desespero, tá? Porque difícil mas não é impossível. Mas a repetição é que vai trazer o conhecimento. Faz aqui, né? Vou sempre repetir. O quê? Fique tranquilo que o ano que vem a gente volta nesse negócio de novo, quando rodar o Pois é. conceito, né? Quando a gente não tinha a mente, nós tínhamos algum mecanismo. Naquela época a gente ainda não tinha mente. Isso, mas para a gente fazer tudo que tinha que ser feito, tinha alguma memória, alguma coisa tinha. Não, poder... porque ali a gente só trabalhava internamente. Não, se você não tem mente, você não tem memória. Não tem, tá certo. Isso você vai ter memória, você tem mente. Existia algum mecanismo? Sim, a mente abstrata, o espírito humano. Gente, espírito humano pensa. É o nosso veículo de pensamento. Não tem pensamento, chama espírito humano. Onde que ele está? Olha lá onde ele está. Olha lá, já abstrato. Eles já fomos criados com ele, a partir do período lunar. Isso. Só precisa criar a mente, o corpo mental. Corpo mental? É, nele. Junir com ele. É isso aí. Bom, assim, meus amigos, nós finalizamos a reunião virtual de número 188, onde abordamos os termos Rosa Cruzes. Eu separado e a personalidade. E agora, então, fechando essa reunião de estudos, ouviremos concentrados a oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.